Prezados irmãos e irmãs do 32º CEU, estamos com mais um programa do Arte Espírita em Foco. E hoje nós vamos falar sobre um texto intitulado Falando em Adiantamento. Então, antes de nós darmos início ao nosso programa, ao nosso comentário, nós vamos fazer uma prece pedindo aos amigos espirituais que nos inspirem para que façamos o nosso trabalho desse momento, desse programa. Então, vamos pensar em Jesus e vamos falar assim. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um programa Arte Espírita em Foco. Solicitamos a inspiração dos amigos espirituais para esse trabalho que iremos realizar. Pedimos que os bons espíritos possam estar presentes, que nós possamos contar com o auxílio dos mentores do 32º CEU e que nesse momento possamos também contar com a presença da falange do Dr. Bezerra de Menezes, para que essas pessoas que estão sendo atingidas pela Covid recebam o amparo necessário para que a paz se faça em seus corações. Muito obrigado, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, então, feita a nossa prece, nós vamos compartilhar o texto desse programa para em seguida realizarmos os nossos comentários. Então, agora um minuto e nós vamos colocar aqui o texto compartilhado na tela. O texto está na tela. Só um minuto. O texto está na tela e nós vamos lê-lo para em seguida nós fazermos os nossos comentários. Falando em adiantamento. Apesar de todas as nossas invigilâncias, dedicamos certas fases da vida à meditação e ao arrependimento. Imaginamos a hora de darmos um basta às cruzes invisíveis, argumentando sobre a necessidade de construirmos uma ponte luminosa. Neste pedaço do viver, no qual optamos pela porta estreita, temos a certeza de buscarmos o Mestre Jesus. A lição divina palpita diante de nossos olhos, mesclando faixas de sol no adiantamento moral. Esperamos que as noites dolorosas terminem. Nascemos contentes para o alvorecer de um novo dia. Tocamos nas pérolas da eternidade, ondulando emanações de bondade. Moralidade não é adotarmos falso moralismo. Ontem, navegamos nos mares dos conflitos íntimos, repetindo erros milenares. Amanhã, a vontade de ser feliz nos libertará, liberando-nos de um tardio caminhar.
Então, agora, após a leitura do nosso texto, nós vamos, então, comentar sobre a importância do adiantamento moral. Como vocês sabem, esse texto é do nosso amigo J. Marques, que nós já comentamos em outras ocasiões, foi um amigo nosso que nos forneceu uma coletânea de poesias espíritas. Ele é especializado em acrósticos. Acróstico é uma narrativa poética que é realizada a partir de uma palavra que é colocada na vertical, e se nós observarmos no lado esquerdo, nós vamos ver adiantamento moral, que é o tema do texto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que significa adiantamento moral? Nós sabemos que, como nos fala a primeira frase, né? Nós ainda temos, a primeira frase do texto, nós ainda temos muitas invigilâncias, nós ainda temos muitas inseguranças, muitos vícios, muitas imperfeições. Mas, como hoje estamos transitando nos caminhos da doutrina espírita, como hoje estamos transitando nos caminhos da renovação espiritual, nós estamos procurando meditar para que possamos transformar as nossas atitudes para um momento melhor, e essa busca, através da meditação, por sermos pessoas de bem, passa pelo arrependimento. Mas é importante nós entendermos que o arrependimento ele tem que ser um arrependimento produtivo. Quando nos arrependemos de algo, nós não podemos ficar com aquele complexo de culpa, nos culpando pelas coisas que fizemos equivocadamente. Nós precisamos buscarmos uma mudança de atitudes, uma mudança de procedimento pessoal, enveredando pelo caminho do bem, pelo caminho do trabalho no bem, pelo caminho de amar a Deus e amar ao próximo. Porque, senão, ficaremos presos às nossas cruzes invisíveis. Que cruzes invisíveis são essas? Exatamente as culpas que carregamos pelo nosso passado delituoso. Então, por que nós, ao reencarnarmos, nós esquecemos o que fizemos em vidas anteriores? Exatamente para evitarmos essas cruzes invisíveis, que são aqueles erros que nós cometemos e que muitas vezes nós ficamos estacionados espiritualmente porque não conseguimos nos libertar desses impedimentos, desses tropeços. Então, por exemplo, a pessoa que tem o vício do alcoolismo, ou o vício da droga ilícita, esses condicionamentos de conduta são cruzes invisíveis que o indivíduo carrega e que, para superá-las, ele precisa meditar, ele precisa se arrepender e ele precisa se renovar para seguir por um caminho melhor. Nós estamos falando de situações mais difíceis, que são aqueles indivíduos que possuem vícios mais sérios, mas temos também os hábitos viciosos que nós carregamos, da maledicência, do egoísmo, do orgulho. Então, esses condicionamentos de conduta são as nossas cruzes invisíveis que nós precisamos nos libertar. E precisamos construir uma ponte luminosa, ou seja, precisamos construir dentro de nós um homem novo, alguém que estará olhando a vida, observando o dia a dia a partir de uma outra conotação, um outro entendimento, uma visão mais ampliada do que é o viver. E aí o nosso companheiro poeta nos fala, né, que neste pedaço de viver, no qual optamos pela porta estreita. Então, para nós nos libertarmos das nossas cruzes invisíveis
e nós estabelecermos uma ponte luminosa entre o que fomos e o que seremos, precisamos passar pela porta estreita. A porta estreita é exatamente o esforço evolutivo que nos levará ao encontro da nossa libertação individual, à descoberta da nossa consciência cósmica, que fará com que nós sejamos renovados, com que nós sejamos melhores. E o nosso texto nos fala que temos a certeza de buscarmos o Mestre Jesus. Para nós passarmos pela porta estreita, para nós nos libertarmos das cruzes invisíveis, para nós construirmos uma ponte luminosa, somente o faremos se buscarmos Jesus. Se buscarmos a sintonia com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, que farão com que nós fortaleçamos as nossas convicções, com que nós fortaleçamos a nossa vontade de ser melhor, para que no amanhã nós sejamos aqueles servidores úteis na caminhada que Jesus coloca para nós. E procurando analisar ou debater ou interpretar o texto, né? Ele nos fala, a lição divina palpita diante de nossos olhos. A lição divina são os ensinamentos de Jesus, que nós sabemos, nós já ouvimos falar de Jesus em muitas existências, mas em que momento que nós realmente nos capacitamos a fazer aquilo que Jesus coloca para nós? Em que momento que nós realmente procuramos exemplificar os ensinamentos de Jesus? Muitas vezes nós postergamos para outra existência. Nós falamos, isso eu não consigo fazer, eu ainda não consigo perdoar, não consigo deixar de ser egoísta. Então, deixa para outra encarnação. Na outra encarnação eu consigo, essa eu não vou conseguir. Mas nós não podemos mais postergar, não podemos mais estar adiando para uma próxima encarnação algo que nós precisamos fazer nessa existência. E, continuando com o comentário do texto, ele nos fala, mesclando faixas de sol no adiantamento moral. Então, quando nós procuramos colocar Jesus nas nossas vidas, fazendo com que a lição divina palpite diante de nossos olhos, nós estamos mesclando faixas de sol, ou seja, nós estamos iluminando o nosso perispírito, nós estamos desmaterializando o nosso corpo fluídico, nós estamos fortalecendo os nossos centros de força e a nossa aura começa a se modificar lentamente a partir dessa busca por essas faixas de sol e, efetivamente, nós vamos construir um momento de adiantamento moral. Continuando aqui a análise do texto, o nosso irmão fala, esperamos que as noites dolorosas terminem, ou seja, aquelas noites em que nós estávamos ligados ao vício, ao erro, ao tédio, à vontade do suicídio, né? Ao suicídio indireto, que muitas vezes muitos companheiros, né, nas suas caminhadas buscam o suicídio indireto, porque assim o entendem, colocam que eu vou beber para esquecer, eu vou usar droga porque eu não estou aguentando a vida que eu tenho, a minha vida não é interessante, uma vida na qual eu não sou amado, no qual eu não sou reconhecido. Então, aí, ao cair nessas cruzes invisíveis que representam esses hábitos viciosos, essas atitudes de perfeição que ainda possuímos, nós vamos transformar a nossa existência em noites dolorosas, que significam a manutenção daqueles momentos de invigilância, daqueles momentos da manutenção de nossas
dificuldades íntimas, para que não consigamos estabelecer aquela ponte luminosa para nos colocar numa situação de dias melhores, dias mais felizes. Ele continua o texto: nascemos contentes para o alvorecer de um novo dia. Então, Jesus, ele nos leva para o alvorecer de um novo dia. Quando nós estamos tocados pela lição divina, quando nós estamos tocados pelos ensinamentos de Jesus, nós conseguimos construir um novo dia para a nossa existência. Um dia no qual seremos aquelas cartas vivas em que a todo momento estaremos procurando o olhar dos nossos semelhantes para sermos melhores. Tocamos nas pérolas da eternidade. O que são as pérolas da eternidade? O entendimento que somos espíritos imortais, que não estamos aqui para brincar, para o lazer apenas. Nós reencarnamos para nos adiantarmos moralmente, para rompermos com os nossos paradigmas de vidas anteriores. E ondulando emanações de bondade. Emanações de bondade, exatamente aquela busca pela prática da caridade, aquela busca pela prática do amor ao próximo. Então, esse mecanismo de renovação, de adiantamento moral, de busca por um homem novo, é uma pauta, é uma decisão que cabe a cada um de nós no momento que nós vamos buscar a nossa consciência, em que vamos procurar erguer essa ponte luminosa, passar pela porta estreita e termos a certeza de buscarmos o Mestre Jesus. Continuando aqui, comentando o texto, o nosso irmão nos fala: moralidade não é adotarmos falso moralismo. O falso moralismo são aquelas pessoas que se dizem cristãs, e nós temos muitas no momento atual, mas que não fazem exatamente aquilo que Jesus coloca para nós. São aqueles indivíduos que colocam que são a favor da família tradicional, que são a favor das práticas do cristianismo mais quintessenciado, do cristianismo mais puro, mas as suas atitudes não se coadunam com as suas palavras. Então, nós vemos hoje em vários momentos, várias pessoas que se dizem cristãs, mas que na hora da ação, na hora do testemunho, na hora da atitude, o indivíduo ele não age de acordo com a sua teoria, estão distanciados da ética, e apesar de falar em Jesus. Ontem navegamos nos mares dos conflitos íntimos, ou seja, nós, em reencarnações anteriores, nós tínhamos essa postura do falso moralismo, essa postura dos falsos profetas, daqueles que agiam de acordo com os seus interesses pessoais e que se serviam de Jesus e não eram servidores do Cristo. Repetindo erros milenares, quer dizer, então nós estamos repetindo erros milenares, estamos há muito tempo, né, nesse caminho de falta de compreensão da palavra de Jesus nas nossas existências. E concluindo o comentário do nosso irmão, concluindo o texto, né, e concluindo os nossos comentários, o nosso irmão fala o seguinte na narrativa: amanhã a vontade de ser feliz nos libertará, liberando-nos de um tardio caminhar. Então, a vontade de ser feliz é algo que nos acompanha. Então, nós todos queremos ser felizes, mas o que precisamos mudar é o entendimento do que é felicidade. Geralmente, nós confundimos felicidade com ter coisas, com conquistas materiais, com obtenção de recursos amoedados, aqueles tesouros que as traças corroem e os ladrões roubam. Então, agora, com essa ponte luminosa que estamos construindo
com a liberação das nossas cruzes invisíveis, com a passagem pela porta estreita, pela opção de colocarmos Jesus nas nossas vidas, nós vamos compreender que felicidade é quando estamos buscando nos aproximar dos nossos semelhantes, quando estamos procurando dar as mãos àqueles que sofrem e nos colocarmos à disposição para ajudá-los, para amá-los. E com isso, nós vamos nos liberar de um tardio caminhar. Bem, então nós vamos, para concluir o nosso comentário de hoje, nós vamos fazer uma leitura de uma narrativa poética, que nós sempre concluímos o nosso comentário com uma leitura de uma poesia, de uma passagem poética, falando sobre a vinda de Jesus entre nós. É uma leitura poética do Evangelho, logicamente, que é uma prosa poética, é um processo de recriação poética daquilo que Jesus nos ensinou. Não é uma pretensão de querer reescrever aquilo que Jesus nos deixou, mas apenas uma análise poética, que Jesus era um poeta, é um poeta, as suas palavras são poéticas, e os textos que nós lemos no final refletem essa constatação de que Jesus nos trouxe uma grande poesia. Então, é a passagem do paralítico. Então, nós vamos ler o texto para encerrar o nosso comentário. Jesus espalhava o seu poema de amor nas cidades por onde passava. Numa dessas cidades, trouxeram até ele um paralítico. O homem, por causa da multidão que o cercava, foi obrigado a passar pelo telhado. Quando, após descer pelo telhado, o homem viu-se diante de Jesus, disse-lhe: Senhor, quando durmo, sou levado a campos de sonhos que me levam ao infinito. Sonho todas as noites que saio desta cama e ando pelo mundo. Vejo uma criança que me toma pela mão e me leva a passear. Chego na orla do mar, observo o encanto das marés, noto o repassar da brisa, sinto a chuva molhando os meus cabelos. Há dias que sonho com o voo dos pássaros. Vejo-me no alto de uma montanha, observando as emanações da beleza. De repente, vejo uma revoada de pássaros, asas brilhantes, olhos agudos, capazes de romperem a barreira da poesia. Por isso, Senhor, eu te imploro, cura-me. Cura-me para que os meus sonhos sejam verdadeiros. Jesus o ouviu e disse-lhe: Homem, a partir de hoje, os campos dos sonhos estarão abertos às asas dos teus pés. Poderás caminhar por eles livremente, correndo ao encontro das cachoeiras perfumadas, onde banharás o limo de tuas desilusões. Encontrarás uma criança que te tomará pela mão e o levará a planícies cobertas de beleza, onde os perfumes dos poemas inebriarão as tuas narinas, despertando o teu coração ao chamado dos encantos inolvidáveis. Subirás nas mais altas montanhas, aquelas situadas nas escarpas das nuvens, e de lá observarás o voo dos mais audazes pássaros, aqueles que cruzam os insondáveis oceanos em busca de terras molhadas de infindáveis elegias. Sentirás nos teus cabelos o gosto saboroso da chuva, caindo em borbotões das alturas infindas, gotas leves de clarões de luar. Repletas de clarões de luar,
terás também o gozo da chuva prateada da liberdade, e jamais o suor do abandono molhará o teu corpo outra vez. Entrarás nas florestas dos músicos divinos dos louvores, homens e mulheres capazes de bailarem além das tristezas. Eles tomarão as tuas mãos e juntos bailarão contigo até o amanhecer. Os poetas da eternidade declamarão os mais intensos cânticos, alexandrinos metrificados nas correntezas do destino. Tu bailarás com eles, e os sinos dos dissabores calar-se-ão, pois as tuas pernas fortalecidas pela musculatura da fé permitirão que tu bailes, até que as fogueiras sagradas da vida iluminem as noites do tempo, afastando os temores dos dias fechados de lágrimas. A partir de hoje, tu chorarás de alegria. Digo-lhe isto porque meu Pai concedeu uma autoridade poética para perdoar os teus pecados. O paralítico, diante do poema de Jesus, viu suas pernas ressequidas e mirradas fortalecerem-se subitamente com a musculatura do amor. Durante a manifestação da autoridade poética de Jesus, capaz de curar enfermidades seculares, os olhos do homem inebriaram-se de visões e ele começou a gritar: Senhor, os campos dos sonhos aproximam-se de mim. O menino veio buscar-me e sei que serei capaz de correr de mãos dadas com ele, seguindo a rota dos ventos. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês ao nosso programa de hoje. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.